Pode ir? Saravá, seu Chelsea. Eu vou, saravá, seu Chelsea, lá no Juvenal. Ele é quem manda, ele é o dono das marcas, o poderoso orixá, na beleza humana. Saravá Xangô, Caô, Cabecilha. Noite linda de luar, foi numa noite serena, lá nas terras da Jurema, que eu vi um caboclo bradar. Saravá Iemanjá, a doce alma da mãe. Eu escrevi um pedido na areia, pedindo a Zambi pra me socorrer. Eu escrevi um pedido na areia, mas foi mãe d'água
Caboclo Sete Flechas. Porque acabou num galho de Guiné, atraída a Juriti, vê uma cobra coral, seu sete flecha é caçador, matou a cobra e a Juriti voou. Seu sete flecha é caçador, matou a cobra e a Juriti voou. Um galho de Guiné, atraída a Juriti, deu uma cobra coral, seu sete flecha é caçador, matou a cobra e a Juriti voou. Seu sete flecha é caçador, matou a cobra e a Juriti voou. Sabe o Caboclo Sete Flechas? Por que caboclo? Olá, eu de volta aqui no canal Família Sete Flechas Mãe Valderiz. E hoje com uma pessoa muito especial para mim e para muita gente, que é o professor Cícero, o bruxão, que tanta gente fala do bruxão. Por favor, Cícero, se apresente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu me chamo Cícero Roberto, mais conhecido como Bruxão. Então, onde você escutar Bruxão, já sabe que é essa pessoa que vos fala hoje. Então tá. Então a primeira pergunta que eu vou te fazer é: diga para quem você dá aula. Você dá aula, que tipos de aula você dá? Você é professor do quê? Eu sou professor de educação física, dou aulas de capoeira na escola, sou também instrutor de atabaque, de escola de corimba, dou aula na escola para as crianças, na capoeira eu tenho minha academia para crianças, jovens e adultos, e na escola de corimba a mesma coisa, crianças, jovens e adultos, aqueles que tiverem vontade de aprender, a gente tem vontade de ensinar. Além de crianças, jovens e adultos, tem os mais 60, que sou eu, que já tentei várias vezes e vou continuar tentando. Tá. Por que você decidiu dar aulas de atabaque? Então, foi assim, né, Val? Eu me formei na escola e eu tinha a intenção de continuar, né, a levar o conhecimento. Tanto que quando eu me formei, passou um ano, eu já falei, não, eu quero montar uma turma. Falei meu professor, ele falou, não, se é isso que você quer, vai pra cima, né? Porque senão, se a gente aprende e guarda o conhecimento, eu acho tão pouco, eu acho que tem que passar isso daí. Então, foi quando eu decidi dar aula. Entendi. Também porque você já tocava antes, né? Você já era cugano, né? Ou curimbeiro. Eu já era tabaqueiro, eu já tocava. E depois a gente começa essa parte aí, mas eu já tocava, então eu decidi que, eu falei, não, quanto mais pessoas souberem, melhor. Tá certo. Então me fala, como e por que você decidiu entrar para a Umbanda? Então, eu venho de uma família catolicista, fui católico durante muito... Não, a gente nunca deixa de ser, a gente só agrega outras coisas, né? Outras bagagens na nossa vida. Então eu era muito participativo da Igreja Católica. Eu era coroinha, era catequista, era coordenador do grupo de jovens, então do Ministério de Música eu era bem ativo na Igreja Católica. Mas eu sempre tive a curiosidade interna de conhecer, porque toda vez que eu estava na capoeira, o atabaque me fascinava, mais do que tudo, né? E eu falei, pô, um dia eu quero conhecer essa religião. E aconteceu que eu casei com uma umbandista, então eu acabei que falei, poxa, acho que tá indo. Aí acabei conhecendo depois do meu casamento, né? Um ano depois de casado foi que eu conheci a Umbanda e tô até hoje. Então, vamos para mais uma pergunta. Você é curimbeiro, atabaqueiro, professor, né, de curimba, e você é médium, rodante. Como você consegue conciliar as duas coisas? Ou uma se sobressai à outra? Então, depende muito da situação, tá? Dependendo de como for
a casa, se você tem outros atabaqueiros ali com você, dá para conciliar. Agora, quando você só tem um atabaqueiro, que ele também é médio de incorporação, aí já dá uma complicada para ele. Não é impossível dele conciliar, só que hora ele vai ter que escolher, ou você vai tocar, ou você vai dar passagem, né? E isso é complicado. Então, é uma questão que tem que ser muito bem trabalhada e alinhada, dependendo da casa, né? Por isso que tem essa intenção. Eu tive essa intenção de ensinar outras pessoas, porque do primeiro terreiro que eu vim era eu e meu professor, né? Meu professor, que para quem não conhece é o instrutor Diógenes Paulino, da Escola Toque de Fé. E quando ele decidiu buscar outros caminhos, eu fiquei sozinho. Então eu fiquei nisso pensando, poxa, mas e se eu ensinasse o meu cunhado, que também era do terreiro, seria mais fácil para mim. A gente poderia se alternar nessa questão, até mesmo de cambonear, né? Porque o cambone também passa por isso. Às vezes a pessoa é cambone e quer ser tabaqueiro, né? E, poxa, às vezes, mas o cambone é o cara que não pode sair de perto de uma entidade. Quem incorpora, tem cambone que incorpora. Exato, então tem tudo isso daí. Mas conciliando, consegue, né? Consegue, é uma questão de alinhar. Nessa pandemia agora, teve uma parada de todas as coisas, principalmente nas suas aulas. Como que você está vendo esse retorno agora? Então, esse retorno está sendo gradualmente. Gradualmente, pequenos passos. Muitas pessoas gostariam de voltar, inclusive uma que me entrevista. Pois é, estou voltando, viu? Mas são situações e situações. Quem consegue, tem mais facilidade, está voltando. A gente está mantendo as normas, né, de distanciamento, máscara, álcool em gel, tudo o que o Ministério da Saúde pede a gente está fazendo. Mas ainda está pequenos passos, que tem pessoas que ainda não estão confiantes para voltar. Entendo isso. Então está sendo gradualmente. E eu tive que me adaptar. Da mesma maneira que eu trabalhei na escola com videoaula, eu tentei fazer da escola de Corimba também as videoaulas. Videoaulas, né? E deu certo. Acabei que eu consegui manter um ou outro ali para que eles não parassem. E é justamente aqueles que estão no estágio, né, do desenvolvimento ali superior que precisava mais. Então eu tive que dar uma adaptada muito legal. Aí o professor tem que ser mágico, né? Tem que fazer várias coisas, porque são vários tipos de alunos, né? Exato. Um diferente do outro, então o professor tem que se adaptar a tudo isso. Exatamente. E como última pergunta, você trabalha muito com crianças, a maioria são crianças. O que você pode passar, no geral, para essas crianças do futuro do Brasil? Então, quando eu atuo com crianças, seja na escola, seja na academia, ou seja na escola de Corimba, a gente tem que ter muito cuidado com eles. Como vai falar, como vai lidar, como vai conduzir, principalmente, para que no futuro essas crianças sejam referência para a nova geração, né? É o que a gente tenta fazer. Você é referência para uma geração, eu tento ser referência para uma geração, e a gente tem que preparar essas crianças para que elas sejam referências lá na frente. Referências positivas, que hoje em dia está difícil. Está difícil. Então, porque muita coisa contra isso, né? Muita coisa que leva a mente da criança para o outro lado. Então o professor tem que estar ali muito ativo, muito... Sim, está sempre inovando tudo. Atento, é verdade. Né? Quanto mais lúdico o professor conseguir ser, não para atrair a criança para ficar na escola, né? Até porque quando ela chegar na escola, um exemplo é a escola de Corimba. Ela é criança, ela não tem que ter a responsabilidade que um adulto tem na Corimba. Mas ela tem que entender que quando ela está ali é um momento que ela não pode ficar brincando. Sim. Ninguém não vai pedir para a criança, não, ó, você tem que ficar assim, 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 um militarismo total. Não dá certo. Criança não dá certo fazer isso. Você tem que saber não ser autoritário, mas colocar para ela uma responsabilidade sem que ela perceba, mas não forçar essa responsabilidade para ela. Verdade. Porque senão ela perde o interesse. Perde interesse, porque criança tem que brincar. Criança tem que brincar. Tá certo. Responsabilidade de terreiro, de cuidar das coisas, é dos adultos. A criança, se você vai ensinando para ela isso daí, você não vai precisar forçar ela a fazer isso. Ela vai fazer naturalmente, ela vai entendendo lá na frente que quando ela chegar em determinado lugar, ela tem que se portar de tal maneira. Sim. Né?
Obrigada, Cícero. Obrigada, Bruxão. Obrigado. Adorei a entrevista. E você pode dar suas considerações finais, seus agradecimentos ao seu público, que agora você vai ter mais público ainda. Já tem muito, agora vai ter mais. Que isso. Primeiramente, eu queria agradecer você pela oportunidade, né? Pela entrevista, pelo bate-papo. Eu nunca passei por isso e fiquei feliz, né? Porque de uma maneira ou outra a gente é reconhecido pelo nosso trabalho. E falar que não tem vontade de ser reconhecido é mentira. Todo mundo tem vontade de ser reconhecido de alguma maneira ou outra. Certo. Sem forçar a barra, mas a gente quer ser reconhecido sim. E eu fico feliz de ser reconhecido. Muito obrigada. E quem sabe mais pra frente nós teremos uma nova entrevista. Tá bom? Tá certo. Obrigada, Cícero. Obrigado, meu Val. Turma, obrigado. Boa noite, bom dia, boa tarde. É isso aí. Beijos de luz.